Bom, pessoal, agora imagina que a gente tem, ao invés de verificar somente um resultado, né, uma germinação, a gente tenha N sementes, né, N sementes de trigo, tá? E a gente vai estabelecer essas 4 pressuposições aí, tá? Então, bom, a primeira delas é que a germinação das sementes são independentes, tá bom? Então, o fato de uma semente germinar não vai influenciar na outra, tá? E aí a gente volta com aquele conceito de independência, tá bom? Bom, a probabilidade de as sementes germinarem é a mesma, né? E é igual a P. Só há 2 resultados possíveis, né? De novo, germina ou não germina, tá? E existem N repetições, tá bom? Então, ó, a probabilidade de X sementes de trigo germinarem, portanto, N menos X, né? Sementes não germinarem, tá? Nessa sequência é dado por essa função, ó. Então é como se eu tivesse aqui as primeiras X sementes, né, germinaram. E o restante, né, que eu complementar, então vai ser N, que eu tenho N valores, né, eu tenho N sementes, menos as X que já germinaram, tá bom? Então, a gente calcula, né, essa probabilidade por essa função aqui, ó. P de x, né, P elevado a x, né, então eu vou ter a probabilidade de x sementes germinarem, que é essa que está aqui, vezes 1 menos P, né, a probabilidade de não germinar elevado à quantidade de sementes que não germinaram, que é N menos X, beleza? Porém, pode ocorrer, né, eu coloquei aqui X, as X primeiras sementes germinaram e as próximas N menos X, né, não germinaram. Porém, existem várias sequências que podem ocorrer germinação ou não, tá? Por exemplo, aqui as sementes, essas aqui germinaram, né? As próximas não germinaram e a última germinou. Então é uma sequência já diferente daquela, tá? Que eu mostrei anteriormente. Ou seja, vão existir, né? Essa quantidade aqui de combinações possíveis, né? Isso aqui é o que a gente chama de binômio, tá? Uma binomial. E a gente vai tratar isso da seguinte forma, né? Então eu tenho N sementes e aí eu quero saber quantas germinaram. Então eu coloco aqui o x da nossa variável aleatória, né? Como eu faço para calcular isso aqui? A gente vai calcular dessa forma aqui, ó. N fatorial, tá bom? X fatorial, N menos X fatorial. Ó, como eu faço para calcular 2 fatorial? Né? Eu faço 2 vezes 1. Tá? Como eu faço para calcular 3 fatorial? 3 vezes 2 vezes 1. Como eu faço para calcular 6 fatorial? 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Como eu faço para calcular 20 fatorial? Que nem está aqui em cima. Vai ser 20 vezes 19 vezes 18 vezes 17 vezes 16 vezes 15 vezes 14 vezes 13 até chegar no número 1. Tá certo? Então vamos fazer 20 vezes 19 vezes 18 vezes 17 vezes 16 vezes 15 vezes 14 vezes 13 vezes 12 vezes 11 vezes 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Então, aqui a mesma ideia. Quanto é o n fatorial? Né? Então vai ser n vezes n menos 1 vezes n menos 2 até chegar no 1. E aí isso vai depender do valor de n, tá certo? X é a mesma coisa, x menos 1, x menos 2, x menos 3 até chegar no 1, tá? E essa diferença também vai depender do valor de n e do valor de x, tá certo? Existem calculadoras que já fazem direto esse número, dá pra gente inclusive fazer no Excel também,
tá? Não é complicado fazer, tá bom? E é assim que a gente vai calcular, né, esse binômio, tá certo? E aí a ideia, né, x sementes germinaram, né, e n menos x não germinaram, tá? Então, ó, a probabilidade, né, de x sementes germinarem vai ser dada por essa função de probabilidade que a gente tem aqui, tá? Que é combinação de n sementes, né, x a x, probabilidade, né, elevado a x, que é o nosso pezinho, que é a probabilidade de sucesso no nosso ensaio, 1 menos essa probabilidade, né, que é o nosso complementar, elevado a n menos x, né, que é o número de insucessos, tá? O número do não sucesso. Lembrando que o x vai variar de 1 até n. Ele pode variar de 1 até n, de 0 até n, tá? Então, por exemplo, ó, numa criação de coelhos, a taxa de nascimento do macho é de 0,4. Né? Qual a probabilidade de que nasçam até 2 coelhos machos num dia em que nasceram 19 coelhos? Então, ó, a primeira coisa que a gente tem que ver é, primeiramente, a gente verifica que a variável x, né, o número de coelhos machos, né, pode ser estudado por um modelo binomial. Né? Então, ó, eu vou ter n igual a 19 repetições, vou ter a ocorrência de macho e fêmea, né? Aí eu determino o que é sucesso e o que é fracasso. Se eu quero o número de machos, eu determino isso como sucesso. Se eu quero o número de fêmeas, eu posso determinar isso como sucesso, tá bom? A probabilidade de nascer macho ela é 0,4, né? E ela é constante, como diz aqui na questão, né? A probabilidade de macho é 0,4. E os resultados são independentes, tá bom? O nascimento de um macho não interfere no nascimento de outro macho ou de outra fêmea, tá bom? Não existe relação nisso. Então, a gente pode estudar, né, por uma distribuição binomial, tá? Esse probleminha aqui. O x vai variar de 0 até 19, tá bom? Porque eu vou ter 19, n igual a 19, e eu vou ter, né, essa distribuição essa função de probabilidade. Então, a probabilidade da minha variável aleatória assumir determinado valor de x vai ser igual, né, eu substituir já onde tinha n por 19, que eu já sei que o nosso n é 19, né, e substituir também o nosso p, que é 0,4. E o nosso complementar, né, de 0,4 vai ser 0,6, porque somando essas probabilidades eu tenho que lembrar que isso aqui tem que ser igual a 1, beleza? Então vamos lá. Queremos até 2 coelhos machos, né? A probabilidade de nascer até 2 coelhos machos. Ou seja, eu estou pedindo isso aqui, ó, probabilidade, né, da minha variável aleatória ser menor ou igual a 2, tá bom? Ou seja, para eu calcular isso, eu tenho que calcular a probabilidade do x assumir, né, valor zero, ou seja, não nascer nenhum coelho macho, nascer apenas um coelho macho e nascer apenas 2 coelhos machos, tá? Então, o que a gente está falando aqui é que a probabilidade de x ser menor que 2, né? Eu quero que nasça até 2 coelhos machos, não nascer nenhum coelho, nascer apenas um coelho ou nascer 2 coelhos, tá bom? E aí eu vou precisar calcular essas probabilidades, como a partir dessa função de probabilidade. Onde tem x, né, eu vou colocar os valores. Então, por exemplo, se eu quero 0, x igual a 0, né, o valor da minha variável aleatória é 0, quero saber a probabilidade de não nascer nenhum coelho macho, eu vou ter que substituir 0 aqui e 0 aqui. Olha como fica. Então vai ficar uma combinação de 19, 0 a 0, né? 0,4 elevado a 0 e 0,6 elevado a 19, tá certo? X igual a 1. Onde tem x, eu coloco o valor de 1, certo? Então, ó, aqui 1, né? Aqui é 1, aqui 1 e aqui 19 menos 1, que vai dar 18. Então, vai surgir um 18 bem aqui, ó. Tá? É por isso que vai ficar 18. Aqui fica 19, 1 a 1, 0,4 elevado a 1, 0,6 elevado a 18. E x igual a 2. Onde tem x, eu vou substituir pelo valor de 2. Então, 2 aqui, 2 aqui, 2 aqui
e 2 aqui, né? Quando a gente fizer essa continha aqui vai dar 17, beleza? E aí vai aparecer 17 aqui em cima. Agora é só fazer continha, pessoal, né? Então vou fazer o primeiro aqui e depois vou deixar os outros com vocês. Então vamos lá. Ó, fazer essa parte aqui, né? Então, ó, combinação 19, 0 a 0. Tá? A gente viu que é 19 fatorial, né? 0 fatorial, 19 menos 0 fatorial, tá? Então, ó, 19 fatorial aqui em cima, né? Dividido por 0 fatorial vai dar 1, tá? Isso aí é convenção. 1 vezes 19 menos 0, 19. Então vai ficar aqui 19 fatorial, né? Então, esse 1 aqui não vai interferir em nada na conta. 19 fatorial dividido por 19 fatorial, isso aqui vai ser 1. Beleza? Então, toda essa parte aqui, ó, é 1, né? Essa combinação. 0,4 elevado a 0, então qualquer número elevado a 0 também é 1. Tá? Então vai ficar somente 0,6 elevado a 19. Certo? Então, beleza. Então vamos lá. Tudo isso aqui vai ficar essa quantidade, 0,6 elevado a 19, tá? E isso aqui, como a gente faz, né? 19 ou 1. De novo, 19 fatorial, né? 1 fatorial, 19 menos 1 fatorial. Então, olha, 19 fatorial, né? Na verdade, eu posso fazer aqui 19. Vou deixar 19 fatorial ainda, vai. Depois a gente mexe nisso. 19 fatorial. 1 fatorial é 1, tá? 1 vezes esse número aqui vai dar 1, então não vou nem mexer com isso. 19 menos 1, 18. Então aqui embaixo eu vou ter 18 fatorial. Aí olha o truque. Aqui em cima eu tenho 19 fatorial. Eu disse que é 19 fatorial, vai ser 19 vezes 18, vezes 17, vezes 16 e assim sucessivamente. Então eu posso deixar simplesmente aqui 18 fatorial, né? Por quê? Porque eu vou cancelar esse 18 com esse, e isso aqui tudo vai dar 19, tá certo? Então eu posso simplificar desse jeito aqui, nesse caso. Então essa combinação vai dar 19, né? Vezes 0,4, né? Vezes 0,6 elevado a 18, tá bom? Então, ó, 0,6 elevado a 19, nessa primeira parte, né, deu isso, tá? E nessa segunda, deu 19 vezes 0,4 vezes 0,6 elevado a 18, né? Mas, faço a mesma coisa aqui, né, onde tem onde tem 19, vou colocar agora 2, né? 19, 2 a 2, tá? Como fica? Então, ó, 19 fatorial, dividido por 2 fatorial, tá? 19 menos 2 fatorial. Então, vai ficar 19 vezes 18 vezes 17 fatorial, né? Aqui, 2 vezes 1, né? Que multiplica 17 fatorial. Então, ó, esse 17 some com esse, né? A gente vai ter aqui 19, aqui vai dar 2, então eu vou simplificar aqui, vai dar 9, então vai ficar 19 vezes 9, né? Então, essa combinação é a mesma coisa que 19 vezes 9, vezes 0,4 ao quadrado, né? Deixa eu colocar aqui embaixo, 19 vezes 9 mais vezes 0,4 ao quadrado, 0,6 elevado a 17.
Aí eu preciso agora de uma calculadora, né? Vou ter que colocar esses números ou no Excel, numa calculadora científica, alguma coisa desse tipo, né? E quando a gente fizer todas essas continhas, a gente vai ver que praticamente 0,6 elevado a 19, né, vai dar praticamente zero. Essa outra parte vai dar 0,01 aproximadamente, deixando 3 casas decimais, né? E essa outra 0,05, beleza? E aí, a probabilidade de ocorrer, né, até 2 machos é 0,06, tá certo? Se eu quiser calcular esperança, né, dessa função, dessa distribuição de probabilidade, né, é multiplicar n, que é o número total de elementos, pela probabilidade de sucesso, que é p. Então eu pego 19 e multiplico por 0,4, então eu vou ter um total de 7,6, que é aproximadamente 8 coelhos. Tá? E a variância é n vezes p vezes 1 menos p. Então eu vou ter o n, que é 19, p, que é a probabilidade de sucesso, vezes a probabilidade do fracasso, que é 0,6. E aí a gente vai ter uma variância de 4,56. Beleza? Então, ó, e se eu pedir para vocês qual a probabilidade que nasçam exatamente 10 coelhos machos? Né? Então, o que eu estou pedindo, na verdade, é probabilidade do meu x igual a 10, ok? Eu vou deixar essa para vocês, mas lembrando que eu vou precisar da minha função de probabilidade. Vou deixar só a funçãozinha aqui montada para vocês. Então, ó, eu tenho n igual a 19, o meu x aqui é igual a 10, então aqui vai sumir o valor 10. P é a nossa probabilidade, é 0,4, o x é 10, né? 0,6 elevado a 19 menos 10. Tá? Então, o que a gente está pedindo é probabilidade de x igual a 10, né? De nascer exatamente 10 coelhos machos. Tá? Então, vou precisar calcular por essa função de probabilidade. Beleza? Mas isso aí vocês conseguem já calcular, né? Bom, e existe também a distribuição de Poisson, né, como distribuição discreta. Existem outras, mas a gente vai ver basicamente essas, né? E ela é muito utilizada para contagem de indivíduos, né? Plantas, colônias de bactérias, itens, né, objetos por intervalo de tempo, comprimento, área, volume, tá? Então, por exemplo, número de indivíduos, né, por quadrante de 1 metro quadrado, número de colônias de bactérias por 0,01, né, milímetro quadrado, número de acidentes numa esquina movimentada, né, número de clientes que chegam a determinado posto de gasolina para abastecer em determinado horário, né, e aí, enfim, todas essas variáveis de contagem a gente utiliza, né, distribuição de Poisson, beleza? Como eu utilizo essa distribuição? Então, ó, se a variável aleatória x segue uma distribuição de Poisson, né, a sua função de probabilidade é dada por essa função aqui, ó, tá? E elevado a menos lambda, lambda elevado a x, né, dividido por x fatorial, e o x vai variar de 0 até infinito, né, porque eu não tenho como delimitar, tá, quantos elementos eu vou ter, né, eu não tenho como delimitar isso. Então, esse exinho que aparece bem aqui é uma constante, né, que é o número de Euler, e ele vale basicamente isso daqui, né? Existem mais casas decimais, tá bom? Mas a gente pode aproximar, né, arredondar para esse valor aqui. E o lambda, que é o parâmetro da nossa distribuição, ele é maior que zero, não pode ser zero, tá bom? E ele corresponde ao número médio ou esperado, né, se eu estiver trabalhando com indivíduos no quadrante, de indivíduos com o quadrante, tá bom? Ou seja, se ele é o número esperado, ele vai ser a nossa média. E uma curiosidade nessa distribuição é que a média é igual à variância, tá? Então vai ser também, né, o parâmetro lambda. Eu acho que vai ficar mais claro com o exemplo, tá? Olha só. Numa área dividida em determinado quadrante, né, de 0,5 metros quadrados, foram, em média, né, encontrados 2,5 espécimes.
tá? Considerando que o modelo de Poisson, né, com lambda igual a 2,5 seja adequado para representar a variável x, que é um número de espécime por 0,5 metros quadrados, tá? Então, ó, eu estou pedindo aqui, qual a probabilidade de se encontrarem num quadrante exatamente 4 espécimes, né? Então, por esse enunciado, né, a gente consegue verificar que a gente pode trabalhar com uma distribuição de Poisson, tá? E exatamente 4 espécimes é a probabilidade do meu x, que é o número de espécimes, ser igual a 4. Tá? Então, o que eu estou pedindo é o cálculo dessa probabilidade, x igual a 4. Aí eu preciso lembrar dessa formulazinha, né, dessa função de probabilidade, né? O lambda já foi dado aqui que é 2,5, então eu vou substituir, onde tem lambda aqui, eu vou substituir por 2,5, tá bom? O x é igual a 4, né? Então tá bem aqui, ó, x assumiu o valor 4, então onde tem x eu substituo por 4, tá certo? E aí fazendo essas continhas, né, pegando aquela constante, elevando a menos 2,5, né, 2,5 elevado à quarta potência, dividido por 4 fatorial, que é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Isso aqui vai dar 24, tá certo? Então, eu vou ter, né, uma continha parecida com essa, né, essa fração. Aí eu vou precisar multiplicar isso aqui e dividir por 24. Quando eu faço isso, eu tenho uma probabilidade de 0,1336. Tá certo, pessoal? Ó, outra pergunta. Qual a probabilidade de se encontrarem num quadrante no máximo um espécime, né? No máximo 1. Eu não quero que passe de 1, tá? Então, quando a gente pede isso, no máximo 1, significa que o meu x tem que ser menor ou igual a 1. Ele não pode ser maior que 1, tá? E quando eu faço isso, nada mais é que pedir a probabilidade do meu p de x igual a 0 mais o p de x igual a 1, né? Então, a probabilidade de não ocorrer nenhum espécime e ocorrer apenas uma, né? Eu não quero mais que uma, tá certo? E da mesma forma, eu vou pegar, né, a nossa função de probabilidade. Se eu estou trabalhando x igual a 0, eu vou substituir 0 onde tem x aqui. Se eu estou trabalhando x igual a 1 aqui, eu vou substituir 1 onde tem x aqui, né? E é basicamente isso que a gente está fazendo, ó, 0, 0, né, 1 e 1. O lambda a gente viu que vai ser 2,5, né? Então a gente coloca 2,5 onde tem lambda. E agora é só fazer continha, tá? Pego minha calculadora, o meu Excel e vou fazer continha. Quando a gente fizer isso, a gente vai ter um valor de probabilidade 0,2873. Tá certo, pessoal? Então a gente tem que treinar aí um pouco essa questão de fazer essas continhas na calculadora ou no Excel, tá bom? Vou deixar esse exemplo aqui para vocês, tá? Então, ó, um investigador está interessado no número de ovos depositados por uma espécie de pássaro, né? Na primavera, ele procura e acha 80 ninhos, né? Então, o número médio de ovos por ninho foi de 3,8, tá? E ele acha razoável descrever o número de ovos por ninho como sendo uma distribuição de Poisson com média 3,8, ou seja, lambda igual a 3,8, tá certo? Aí é pedido aqui na letra A, qual a probabilidade de encontrar um ninho com mais de 5 ovos, né? Então, ó, probabilidade, né, do meu x ser maior que 5, tá? Só que, como eu disse, a gente tem um número muito grande, né, de ninhos, tá certo? Então, o que a gente pode fazer aqui, né? Calcular a probabilidade de x maior que 5 é a mesma coisa, né, que calcular pelo complementar dele, que é 1 menos a probabilidade de x ser menor ou igual a 5. Tá certo? É como se eu estivesse tirando, né, o complementar dele, tá? Então, ó,
probabilidade de x maior que 5 é igual a 1 menos a probabilidade de x ser menor ou igual a 5, tá? Que nada mais é, né, que essa probabilidade aqui, P de x igual a 0, mais P de x igual a 1, até o P de x, né, vou somando até o P de x igual a 5, tá certo? Calculo essas probabilidades e faço 1 menos a soma dessas probabilidades. Isso vai ser igual, né, a probabilidade de x ser maior ou igual a 5, tá? Qual a probabilidade de não ocorrer nenhum ovo no ninho, né? Então, nessa letra B, o que eu estou pedindo, probabilidade do meu x assumir o valor 0, não ocorrer nenhum ninho, tá? Então, essa aqui fica com vocês vão tentar calcular, tá certo? Vão utilizar aqui esse macete, né? Essa regrinha que dá para a gente fazer. E aí, quando a gente se encontrar em aula, se vocês tiverem alguma dúvida, a gente conversa. Até mais.